E eu vou falar uma coisa que eu demorei para admitir, porque eu repetia o meu mantra aqui todo dia e não sentia absolutamente nada. Eu falava bonito, eu entendia o significado e eu até achava lindo e profundo. Mas a minha vida, ela continuava uma merda. O mesmo padrão de relacionamento, o mesmo problema com o dinheiro, o mesmo cansaço emocional. E isso começou a me incomodar porque eu pensava, como que algo tão poderoso não está fazendo efeito nenhum em mim? E existe uma ideia muito forte de que repetir o mantra já é suficiente, que falar as palavras bonitas já vai ativar magicamente a energia. E não, e não, porque o mantra não foi feito para ser recitado, ele foi feito para ser incorporado, e isso muda tudo. Porque falar é mental, mas o Tzolk'in ele não atua na mente racional, ele atua no corpo, no comportamento, na forma como você vive os seus ciclos. E se isso não muda, o mantra vira só um som muito bonito. Tem gente usando o mantra aqui como fuga, que repete frase, mas não muda atitude. Que fala sobre propósito, mas continua no mesmo padrão. Que declara transformação, mas evita o desconforto real. E isso cria uma ilusão muito perigosa. A sensação de evolução sem mudança real. Porque aí você continua no mesmo relacionamento, no mesmo bloqueio com o dinheiro, no mesmo cansaço, mas agora com uma linguagem espiritual. O padrão aqui, ele é muito claro, porque você está tentando ativar alguma coisa sem sustentar aquela coisa na sua vida real. Então você fala sobre alinhar, mas não organiza sua rotina. Você fala sobre propósito, mas não toma uma decisão difícil. E, gente, eu não estou falando isso de um pedestal. Eu sou humana. Eu estou falando isso porque eu vejo isso acontecer em mim. E que me gerou um cansaço muito grande. Aquele cansaço de quem sabia muito, mas não vivia. Então, o mantra aqui, ele não é só uma frase motivacional, ele é uma estrutura. Cada parte dele tem uma função. O tom define a ação, o selo define a qualidade dessa ação e a frase define o movimento. Mas isso só vai ativar quando você coloca no teu corpo. E é por isso que eu bato tantas vezes na tecla do corpo. A presença acontece no corpo. Não é só sentir a emoção no corpo, é você agir. Você usar o seu mantra de forma real. Então, faz o seguinte, escolhe uma parte do seu mantra aqui. Não tente viver tudo, foca um ponto só. Traduz para o comportamento. Se o mantra aqui ele fala de harmonizar, você se pergunte, como que eu harmonizo no micro? Não espere uma mudança grande. Olha para a tua vida, conversa com você, tome decisões coerentes, diferentes, observa teu ciclo. Porque a mudança, ela não vem do momento mágico, ela vem da repetição. E se isso te pegou, é porque você percebeu que não faltava mais conhecimento, faltava ação. E talvez você esteja cansada de estudar, de entender tudo, de repetir mantra, de continuar no mesmo ciclo. Você não quer saber o seu futuro, você só quer
não ter que se responsabilizar por ele. E eu vou falar uma coisa que vai te cutucar, mas foi uma das verdades mais difíceis que eu precisei admitir pra mim. Eu já usei espiritualidade pra fugir da minha vida. E eu falava pra mim que eu tava buscando consciência, mas no fundo, sabe qual a verdade? Eu tava tentando evitar o desconforto a qualquer custo. Porque eu queria evitar fazer escolhas, eu queria evitar decisões, eu queria ficar confusa em relação ao caminho a seguir. Principalmente quando meus relacionamentos estavam confusos, meu dinheiro travado e eu cansada. Não queria decidir nada sozinha. Então, eu queria achar que eu estava evoluindo. Queria achar que aquilo era consciência, mas não era. O nome daquilo dali era medo. Medo de errar, medo de escolher, medo de sustentar, medo de bancar. Sabe qual que é o perigo disso aí? Que quase ninguém percebe quando começa a transformar a espiritualidade em fuga. Fuga. E existe uma mentira muito bonita e aceita, que quanto mais você entende sobre energia, cristais, chakras e afins, mais a sua vida muda magicamente, automaticamente. Lindo, bonito, belo. Só que isso é mentira. Porque conhecimento não transforma ninguém sozinho. Às vezes ele só deixa o padrão mais inteligente que você. E existe também outra ilusão, a ideia de que existe um mapa perfeito, que se você interpreta certo, você não sofre, não erra, não se perde e não falha. Isso seduz a sua mente, porque a mente ela ama previsões, porque ela adora controlar. Então ela ama controlar o perigo, entendeu? Eu tô falando de mim. Só que o que acontece? O Tzolk'in não vai decidir por você, ele vai mostrar o seu contexto, ele vai mostrar o seu padrão, ele vai mostrar a tendência. Mas quem vai executar isso é você. Enquanto você espera a resposta, você só vai adiar o movimento. Enquanto você espera a clareza absoluta, o ciclo continua lá. E você continua se lascando lá, com o mesmo boy imbecil, o mesmo bloqueio com dinheiro, o mesmo cansaço emocional, só que agora com uma linguagem espiritual e bonita. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Presta atenção aqui. Tem gente piorando depois que vira espiritual. Entre aspas, tá? Por quê? Começa a viver na interpretação, sai da realidade, vai pro símbolo, sai do corpo, vai pra teoria, esquece a vida prática. E aí, meus amores, a espiritualidade vira anestesia emocional, porque a pessoa ela fala de energia, mas ela não organiza a própria rotina. E para você começar a viver uma vida real, você precisa da confirmação de tudo, para tudo. Só que existe uma coisa muito importante. Quem busca previsão demais, muitas vezes está tentando evitar a responsabilidade pelas próprias escolhas. Eu fiz isso, meus queridos, anos da minha vida, porque escolher dói, decidir dói, encerrar ciclo dói, colocar limite dói, e olhar para o próprio padrão dói ainda mais, machuca. Mas sem isso você não muda nada. Então você busca a resposta fora, porque você não quer olhar para aquilo que dói. Então você fica procurando significado para adiar uma decisão.
Então você procura interpretação para evitar um rompimento. Você procura mais consciência sem querer mudar o comportamento. E isso cansa bastante. Porque consciência acumulada sem ação vira peso emocional. Então, se você entende tudo, mas continua presa, o seu corpo vai sentir. E o seu corpo sente quando o relacionamento está te drenando, te acabando, te destruindo, te exaurindo. E o corpo sente o medo com o dinheiro. O corpo sente esgotamento. O corpo sente quando você está vivendo longe de você. E aí você tenta espiritualizar tudo. O desconforto, principalmente, ao invés de atravessar o desconforto. Mas você não está evoluindo, você está ficando mais confortável onde não deveria, no mesmo padrão. Quando você pergunta tudo, você perde a única coisa que realmente muda a sua vida, a sua decisão. Então, o Tzolk'in não foi criado para virar uma muleta emocional. Ele não existe para substituir a sua consciência. Ele existe para mostrar o que você está obedecendo sem perceber. E isso exige maturidade, porque maturidade espiritual não é saber muito. Não é decorar símbolo, não é falar bonito. Maturidade espiritual é conseguir olhar para a sua própria vida sem fugir. É perceber onde eu estou usando o conhecimento para não agir. Onde eu estou chamando o medo de intuição. Onde eu estou esperando o tempo decidir algo que sou eu que preciso decidir. E porque o tempo mostra a tendência, mas o padrão da sua mente pode ser mais forte que o movimento. Enquanto você não percebe isso, você continua culpando o ciclo. E se você quer usar o Tzolk'in de forma real, faz o seguinte. Para de perguntar o que vai acontecer. Começa a se perguntar. O que eu estou decidindo evitar? E observa. Você transfere o poder das coisas para você. Percebe onde você terceiriza a sua escolha. Usa o Tzolk'in como uma leitura de contexto e não como uma resposta pronta. E principalmente, organize sua vida real. Organize o teu sono, sua rotina, o seu corpo, seu dinheiro, seu limite, sua presença. Porque sem estrutura, qualquer espiritualidade vira fuga. E lembre-se, você não é o seu Kim, você não é o seu padrão, você não é a sua mente, você é quem você consegue observar. Você é quem consegue observar tudo e escolher diferente. E se isso mexeu com você, talvez seja porque alguma parte sua cansou de fugir. Talvez seja porque você esteja cansada de entender tudo e continuar no mesmo ciclo. E no yoga cósmico eu não te ensino a depender de resposta. Eu te ensino a enxergar o seu padrão no teu corpo para você sustentar a sua própria vida. Se você pensou em uma mulher, agora, aquela que parece muito consciente, muito good vibes, mas ela vive exausta, presa nos mesmos ciclos, nos mesmos medos, manda esse vídeo pra ela, porque talvez o problema nunca tenha sido falta de conhecimento, talvez ela só esteja tentando evitar uma verdade que dói. E eu já estive assim, exatamente neste lugar. Um abraço.